Então, boa tarde ou boa noite a todos, a paz de Deus. Gostava de vos convidar a nós ficarmos de pé por um momento. Gostava que nós pudéssemos abrir em Mateus, capítulo 9. Vamos ler uma porção das Escrituras. Deixem-me só congratular também tanto o louvor como todas as participações tão bonitas. Aqui as vozes também dos meus queridos que estiveram aqui também. Que é tão bom. Vocês são tão talentosos aqui. E todos eles mereciam uma salva de palmas bem forte. Amém. Amém. Sem dar-vos também cumprimentos àqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui de manhã. Cumprimentos das congregações que eu tenho o prazer de pastorear e que eles têm o prazer de me ter como pastor também. Amém. É pena eles não estarem aqui, senão eles davam um amém forte. Mas saudações em Cristo. Também sintam-se cumprimentados por toda a gente lá da área de Alcântara, Campo Torico, Boa Hora, Alvito, etc, etc. Está bem? Eu não tive a oportunidade de trazer a minha esposa. A minha filha ela foi picada por um bicho qualquer, um inseto qualquer, então está com a cara muito inchada, ela não consegue abrir o olho esquerdo. E eu soube disso meio assim à distância, então ainda é mais assustador para mim. Eu não sei como é que é os pais que estão aqui, mas eu não sei se é ser o primeiro filho que eu tenho. Qualquer coisa que acontece, eu exagero logo. Sou muito dramático. Eu digo, e depois se apanha as veias e tal, e faço um drama imenso. Então, tenho estado aqui com o coração nas mãos, mas como eu me sinto em casa aqui perto de vocês, sim. Aproveitamos para orar por ela. Sim. E orar por esta menina aqui, a Matilde também. Ok. Agora? Tá bem? Agora Vamos mesmo. orar? Sim. Sim. Está a falar da Sim. aflição, da preocupação. Sim, claro que É sim. mesmo oportuno. Os irmãos querem orar por Sim. Matilde, neta do irmão Carlos Duarte, e a filha, como é que se chama? Maria. Então, vamos orar pela Maria e pela Matilde. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Pai, agradecemos a Tua graça. Amém. Agradecemos a Tua bênção e o Teu cuidado por nós. Agradecemos também porque as crianças, delas são o reino dos céus, como está escrito na Tua palavra, Senhor. Oramos pela Maria e oramos pela Matilde. Conhece, Senhor, guarda estas crianças, Senhor, abençoa-as e protege-as e restaura, Senhor, a sua saúde. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos desde já para a Tua honra e glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Amém. Mas, como estava a dizer, sou tão recebido sempre que venho aqui à vossa casa que nos tempos que estou convosco eu não penso nisso e eu confio em Deus e entrego. E obrigado também por cuidarem de mim, a orarem também pela minha filha. Não é? Quem cuida da minha família ganha muitos pontos comigo. Portanto, sempre que forem a Lisboa já têm onde ficar. Aqui a minha família algarvia, está bem? Então é sempre um prazer estar convosco e de novo deixem-me reiterar o meu prazer de estar convosco e de ter sido convidado mais uma vez para estar aqui na vossa casa, que também é a minha casa aqui no Algarve, está bem? Então vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 10. Eu vou ler e acompanho, por favor. Diz assim: Ora, estando ele à mesa em casa, isto fala de Cristo, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e os seus discípulos. Versículo 11. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, versículo 12, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os sãos, mas sim aqueles que estão doentes, os enfermos. Versículo 13. E depois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar quem? Os justos, mas sim os pecadores. Vamos ler de novo este versículo.
Não necessitam de médicos sãos, mas os enfermos. E depois aprendeu o que significa misericórdia quer e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ok? Vamos orar juntos, está bem? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pelo poder que existe em apenas ler a Tua palavra. Deus, a Tua palavra nos liberta e nos transporta para uma realidade tão diferente daquela que nós vivemos e experimentamos. Tu és Deus e Tu demonstras ser tão bom através da Tua palavra. É uma palavra que mexe no nosso interior, fala ao mais profundo da nossa alma. Deus, e a Tua palavra providencia esta linguagem espiritual que só o nosso eu espiritual é que entende. E a Tua palavra é tão prolífera nisso. Fala conosco nesta tarde, nesta noite, através da Tua palavra, dos ensinamentos que Cristo deixou para nós, que não haja inquietação, ansiedade, tristeza ou indiferença que roube aquilo que Tu tens para nós nesta tarde, mas que cada um de nós se sinta prisioneiro da Tua presença, que não possamos fugir, que estejamos cativos à Tua presença. Ajuda-nos, Deus, a entender os mistérios, a beleza, o milagre maravilhoso que é podermos estar na Tua presença. E ajuda-nos com respeito, reverência, com temor, com consideração, com tremor, a estarmos completamente despidos de nós mesmos neste lugar, neste tempo. Deus, ajuda-me nas minhas limitações como homem que sou a partilhar a Tua bendita palavra. Ajuda os meus queridos irmãos a terem fome e sede da Tua palavra e que sejam alimentados muito além daquilo que eu vou estar a falar, mas que haja espaço para Tu ministrares aos corações, porque Tu és Deus. Tu és Senhor deste lugar. Aleluia. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Nós podemos tomar os nossos lugares, está bem? Então aqui o que acontece é que Cristo ele está à mesa e diz que chegaram muitos publicanos, aqui no versículo 10, e pecadores. E note que os publicanos é uma outra palavra para uma profissão que se denominava como os cobradores de impostos. Então sempre que vir esta palavra, os publicanos, isso é os cobradores de impostos. Então diz que os cobradores de impostos foram ter com Jesus e falavam e estavam perto dele. E se reclinavam perto dele. Os cobradores de impostos tinham tão má fama que aqui neste versículo nota isto. Diz que havia os cobradores de impostos e depois havia outra classe, que eram os pecadores. Ou seja, os judeus gostavam tão pouco, eles não gostavam, eles abominavam, repudiavam os cobradores de impostos, que eles diziam, os cobradores de impostos são uma outra classe. O que é o pior que o ser humano pode ser? É ser pecador. Aquele que é ladrão, assassino, pedófilo. Pode imaginar as coisas mais horríveis. Há uma coisa que todos nós que estamos aqui neste lugar temos com essas pessoas. Somos todos o quê? Pecadores. Ou seja, os cobradores de impostos estavam noutra categoria. Era como se os judeus pensassem, bem, existem os pecadores, os assassinos, os ladrões, os infanticidas, o que quiser. Mas depois existem os cobradores de impostos, são os piores que existem. Eles nem são considerados pecadores, são abaixo de pecadores. Como é que é possível haver alguma coisa abaixo de pecador? Os judeus não gostavam dos cobradores de impostos. Era mais ou menos o que na Alemanha nazi
A mesma coisa do que um judeu que trabalhava para os nazis. E os judeus não gostavam dessa pessoa. Ou cá em Portugal, como houve os episódios da PID, ou qualquer coisa assim. Então ninguém gostava dos cobradores de impostos. Ninguém, menos Cristo. Cristo tem esta particularidade que ele parece que ele chega na sociedade e diz: quem são aqueles de quem ninguém gosta? Quem são aqueles que ninguém quer estar associado? Quem são aqueles que ninguém quer ser visto perto deles? E alguém dizia: bem, esses devem ser os cobradores de impostos. Então Cristo dizia: então é mesmo com esses que eu vou estar. A maior parte de nós, se conhecesse Cristo, naquela altura, nós íamos ficar muito, mas muito escandalizados. Porque ele dava-se com as piores pessoas. A fama que ele tinha, imaginem, é que ele era comilão e gostava muito de beber. Aliás, a fama de Cristo era tão estranha que ele tinha fama de ser, eu não sei bem a expressão em português, mas ele autoconvidava-se para ir à casa das pessoas. E pessoas que ele nem conhecia. Eu não sei como é que é aqui no Algarve, mas lá onde eu moro, se eu chegar perto de um amigo meu e disser, imagina, eu chego aqui perto do pastor Rui ao telefone e dizer: pastor, eu vou estar aí no Algarve e hoje vou jantar à sua casa. O pastor ia estranhar, ia ficar, pronto, tudo bem, será que tem alguma coisa para falar comigo? Mas eu acho que não ia levar a mal. Ia ser um pouco estranho, mas ele não ia levar a mal. Cristo fazia isso, mas com pessoas que ele não conhecia. Ele dizia assim: Zaqueu, tu estás aí na árvore, desce, hoje vou comer à tua casa. E havia vezes que ele nem se dava ao trabalho de informar as pessoas que ia lá. Ele mandava aos discípulos. Ele dizia: olha, vão a determinada casa e informem só que nós vamos lá fazer a ceia. Eu nem vou lá, vão vocês e informem. Eu imagino os discípulos a irem representar Jesus e chegarem ao pé da casa de alguém e dizer: olha, nós temos que vir aqui, vamos comer aqui na sua casa. Imagina a pessoa: mas eu não vos conheço. Pois, mas pronto, é a visita. E o melhor era isto. Note isto, é muito estranho. E nós temos que ler a Bíblia desta maneira. Não só Jesus dizia: olha, eu vou lá comer à tua casa. Como ele depois dizia: olha, e eu trago mais 12 amigos. Vocês têm que preparar comida, não é só para mim, mas é para toda a gente. Ou seja, isto em termos bem práticos é: olha, eu vou fazer uma pequena festa na tua casa. Está bem? Só para te informar. Por isso é que depois, quando Cristo visitava casas de algumas pessoas, as pessoas ficavam muito atarefadas e muito atrapalhadas, como Marta e Maria. Eu sou casado com uma Marta e tenho uma filha chamada Maria. Imaginem, mas só me falta ser o Lázaro. Então, por isso é que Marta andava toda ocupada a tentar arranjar a casa, porque nós esquecemos que quem estava lá em casa não era apenas Cristo, mas estava mais gente, estavam os discípulos todos. E as casas não são como as casas de hoje, eram muito mais pequenas. Então Cristo tinha, ouça isto, má fama. Imagine que o primeiro milagre que Cristo faz, o primeiro de todos, é ele estar numa festa. E uma festa quer dizer mesmo isto: festa. Há dança, há música, há brincadeira. Cristo gostava de brincar, imagine isto. Sabe como é que eu sei isso? As crianças gostavam de estar com Ele. Aliás, as crianças faziam questão de ir ter com Jesus. E quem não brinca com crianças, as crianças, eu, por exemplo, não sou muito brincalhão. Então são raras as crianças. Aliás, eu quase que sempre que conheço uma criança, filho de alguém, a primeira coisa que a criança faz é virar uma cara e ir para os pais de novo. Eu fico sempre tão frustrado. E eu às vezes até tento fazer caretas e brincar, e não vai lá.
Porque as crianças têm esta particularidade, e quem é pai e quem é mãe sabe disto. Quando as crianças gostam, gostam, mas quando não gostam, não tem como. E as crianças gostavam de Cristo. Cristo era uma boa companhia. Então diz que ele estava numa festa, ele e os discípulos estão, como nós chamamos, numa boa tertúlia. Estão a conversar e a comer, e de repente, ouçam o que é que acontece. A bebida, o vinho, deixou de existir. Então o primeiro milagre que Cristo faz, imaginem, é não deixa a festa cair. Não deixa a festa parar. Ele diz, não há vinho, e faz o milagre. O vinho continua a aparecer. O primeiro milagre de Cristo é dar continuidade a uma festa. É como se ele pensasse, isto não pode parar, vamos continuar. É um casamento. Casamento é para continuar. E ele faz o primeiro milagre. Então ele não tinha boa fama. As pessoas até podem dizer, quer dizer, o primeiro milagre que ele faz foi relacionado com a bebida. Aquele homem, pá. Como alguns dizem, eu cá não sou de intrigas, mas este Jesus não me cheira. Então ele tinha má fama, as pessoas olhavam para ele de uma maneira esquisita. E ele dava-se com estes cobradores de impostos, que ninguém gostava. E ele chama um cobrador de impostos muito famoso, chamado Mateus, que depois escreve este relato. E uma das coisas interessantes que eu amo acerca de Cristo é que quando Ele nos chama, Ele não está muito interessado no nosso passado. Para Ele é irrelevante se tu eras bêbado, toxicodependente, prostituta, se eras má pessoa, se eras mau pai, mau marido, seja Deus, Cristo quando nos chama, Ele não está importado com isso. O que Ele faz, sabe o que é? Convida-nos e na caminhada Ele vai acertando algumas coisas connosco. Na caminhada com Ele, Ele vai nos dizendo, olha, tu não queres mudar isto na tua vida? Tu não achas que podes ser melhor do que isto? Não é porque Ele aponta-nos o dedo e começa... Não, Ele convida-nos. E a transformação vem ao longo do caminho. Por isso é que as melhores conversas que Cristo tem, imaginem, é à refeição. Ele está à refeição e diz, olhem, eu tenho que vos dizer alguma coisa. Ele escolhe espaços que nos sejam confortáveis. Portanto, independentemente da situação em que você se encontra, Deus não está muito preocupado com o seu passado, mas Deus quer mudar a sua história, quer fazer uma coisa diferente na sua vida. E eu acredito que todos nós que estamos aqui já fizemos algumas coisas pouco boas. Ou como eu disse ontem, se não as fizemos, tivemos intenção de fazer. Para Deus é a mesma coisa. Deus está tão preocupado em não falar, em não mencionar o passado e em conversar conosco de uma maneira tranquila, honesta, que em Apocalipse diz assim, eis que estou a... Todos nós sabemos isto. Eis que estou à porta e faço o quê? E bato. Mas o interessante é que se nós abrirmos a porta, o que é que Ele faz? Ele entra e faz o quê? E vai comer conosco. Porque é às refeições que nós conversamos melhor até às vezes. Eu lembro que a minha avó tinha muito o costume de dizer assim, ela trata-me por menino, ainda está viva a minha avó. Eu acho que aquela mulher vai até aos 200 anos. Ela é só fibra, aquela mulher não acaba, é uma bênção. Mas eu lembro-me que sempre nós estávamos à mesa e a minha avó tinha a oportunidade de estar connosco, ela dizia assim, menino, à mesa não se fala. Quando eu me converti, sabe o que é que eu aprendi? É à mesa é que se fala. É à mesa é que se resolve coisas. Por exemplo, se eu tivesse uma coisa para tratar com o pastor Rui,
muito provavelmente, eu ia dizer, temos que almoçar um dia destes. É ou não é verdade? Temos que estar juntos. Ou para nós que somos mais modestos, dizemos assim, temos que tomar um café juntos. Não vai a refeição, mas o intuito é quase a mesma coisa. Então nunca se esqueça que Cristo, quando nos chama, Ele está importado apenas em quem nós somos e não naquilo que nós fizemos. E isso muda todas as coisas. Então os fariseus estavam muito preocupados em ver Cristo dar-se com essas pessoas duvidosas. E ele diz, não necessitam os sãos, os saudáveis de médico. Ou seja, aqueles que acham, note que isto é muito importante, aqueles que acham que já não precisam de ajuda, então Cristo não pode fazer nada por elas. Alguém que entra por aquela porta, vem a este lugar e pensa assim, eu não preciso de nada disto. Eu não preciso de Deus para nada na minha vida. Eu tenho pessoas, por exemplo, na minha família, que são muito bem-sucedidas, ou financeiramente, ou seja o que for, e eles dizem assim, o que eu consegui foi pelo meu próprio esforço, pela minha própria mão. E eu penso sempre no meu coração, que tolice! A palavra diz que quem pensa assim não percebe a vida. Porque Deus, no momento que Ele decidir, Ele leva a pessoa. A nossa vida é um sopro. Nós hoje estamos aqui, amanhã já acabou. E mesmo para os mais jovens, nós às vezes pensamos que nós vamos viver e... Eu há uns bons anos atrás fui pregar aos Açores, numa igreja, e no final do culto, eu preguei, no final do culto, eu fiz o apelo à salvação, se havia alguém que queria receber Cristo no seu coração. E no final estava a conversar com o pastor, e estava lá uma visita que ficou de cabeça baixa. E eu não sabia que era visita, porque eu não sei, tal como eu não sei hoje. Eu não sei bem quem são as visitas, quem é costume estar, seja o que for. E a pessoa estava de cabeça baixa e eu estava a falar com o pastor, já não me lembro sequer o nome dele. Eu disse, irmão, ele disse, olha, vamos almoçar. De novo, temos que conversar, vamos almoçar. É sempre o mote. E quando ele foi falar com aquela pessoa, aquela visita, aquela pessoa tinha falecido durante o culto. Imaginem. Foi uma coisa muito assustadora para mim. Eu nunca tinha assistido assim uma coisa... Depois fizeram autópsia, etc. Então a pessoa não era assim uma pessoa muito mais velha, devia estar, sei lá, perto dos 50 anos, uma coisa assim. Então ela morreu com o que se chama uma embolia cerebral. Quando dá. Podes ter 10, 11, 15, 50, 60, 70, 80. Quando é para acontecer, a coisa acontece. Portanto, nunca pense que você tem o dia da manhã como garantido, que não tem. A única garantia que você tem, sabe o que é? É o agora. Que você está aqui, agora. Portanto, quando Deus falar consigo, nunca pense, eu não preciso disto. Entregue. Diga, Senhor, faz o que tu quiseres. Senhor, faz o que tu quiseres agora. Não guarde para depois do culto. Não guarde para o próximo culto. Faça agora. Cristo sempre teve este sentido de urgência. Porque Ele nunca guardou para depois o que Ele podia fazer no momento. Por isso é que Ele amou intensamente os discípulos. Para quem gosta destas coisas, houve um homem que se chamava Norton. Era o Norton the First, nos Estados Unidos. Então foi um homem que ele decidiu que era o imperador dos Estados Unidos. Isto há uns 50 anos atrás. E ele decidiu que era o imperador dos Estados Unidos, e ele tinha muito dinheiro, e então ele vivia como se fosse o imperador dos Estados Unidos. Mas não era. Foi uma identidade que ele criou na cabeça dele. Imaginem o ridículo, ele próprio fazia o próprio dinheiro dele.
com a cara dele lá, nas notas. E as notas chamavam Nortons. Ou seja, ele ia a restaurantes e em vez de pagar em dólares, ele pagava com o dinheiro dele. Eu não sei, eu um dia tenho que experimentar isso também. Vou aqui a um restaurante e pá, não vou pagar com ornelas. Tome lá 20 ornelas e fico com o troco. Então diz que este homem, ele quando morreu, na lápide dele, dizia: aqui morre o primeiro imperador dos Estados Unidos. Ou seja, ele inventou uma personalidade e viveu aquela mentira até morrer. E não houve ninguém que lhe tivesse dito assim: amigo, tu não estás bem. Tu não estás bom da cabeça, tu não és o imperador, não há aqui imperador nenhum nos Estados Unidos. Ninguém lhe disse isso. Como ele tinha muito dinheiro, ninguém lhe queria confrontar. O que Cristo fez é que Ele confronta-nos. Ele diz-nos na cara: tu estás doente. Tu estás enfermo, tu és pecador. E tu precisas de ajuda. E a única ajuda que tu podes receber é aceitar Cristo no teu coração e viver esse Cristo dia após dia. E essa sim é a certeza da nossa salvação. E este homem eu acho tão estranho, como é que alguém não tinha amigos? É como aqueles concursos que às vezes eu espero que ninguém que esteja aqui tenha ido a esses concursos. Senão vão se sentir constrangidos, mas não há problema. Aqueles concursos tipo de televisão, que a pessoa vai lá cantar. E vai lá demonstrar o que é que sabe cantar. Como é que se chama? Os ídolos e o fator X. E as pessoas vão lá. E os júris dizem: você não canta nada, homem. E eles dizem assim: como é que é possível? Ninguém lhe disse isso. E eu fico às vezes a ver e eu penso: esta gente não tem amigos. Porque amigo que é amigo diz: tu és muito boa gente, mas tu não cantas nada. Não te metas nisso, isso não é para ti. Como aquelas pessoas que saem super mal vestidas de casa e ninguém lhes diz nada. Eu vou-vos contar um segredo. Eu, por ser daltónico, ou seja, eu confundo muitas cores, eu antes de sair de casa pergunto à minha esposa se a coisa está mais ou menos equilibrada. Para eu não sair com uma camisa cor-de-rosa, com umas calças castanho meio amarelo. Um destes dias comprei umas calças que depois vim a perceber que eram amarelas. E um pregador não pode andar com calças amarelas no púlpito. Mas nós temos, ouça porque isto é muito importante, neste lugar têm que existir pessoas que lhe vão dizer: tu precisas de ajuda. Isto de vir culto sim, culto não, culto não, culto sim, culto não, não, culto sim, isso não te ajuda em nada. Isto de tu vires ao culto, chegares tarde e seres o dos primeiros a saírem, isso não é saudável. Então nós temos que ter o Espírito de Cristo, que nos preocupamos mais com a pessoa do que com aquilo que a pessoa vai pensar a nosso respeito. Nós temos que nos envolver na vida uns dos outros. Cristo o que fez foi: eu não me interessa se esta pessoa cheira mal, se tem fama de ser prostituta, traficante, isso para mim não interessa. A pessoa é mais importante do que aquilo que ela fez. E nós como igreja devemos pensar assim. E devemos acolher os outros. E todos nós devemos nos lembrar que somos doentes crónicos de uma doença que se chama pecado. E devemos nos arrepender dia após dia daquilo que nós fazemos e daquilo que nós pensamos. Então eu gostava que nós pudéssemos refletir sobre isto. Será que tu entendes que tu precisas de Deus? Ou como uma vez me aconteceu numa igreja em que eu percebi que havia pessoas que serviam em algumas áreas da igreja e pensavam que faziam um grande favor
ao pastor. Então, quando havia o mínimo de atrito, a pessoa punha logo em causa o que estava a fazer, como se estivesse a fazer apenas, exclusivamente para o pastor. Mas que engano tão triste! Quando nós precisamos de ajuda, nós buscamos ajuda e ajudamos uns aos outros. Esta comunidade, esta igreja, deve ser, e se é, deve ser mais ainda, uma comunidade que ajuda os outros que são doentes, na consciência que também nós somos doentes. E o único médico que está aqui é Cristo. E Ele, adivinhem lá, Ele está aqui. E eu sinto muito no meu coração isto. E provavelmente, eu tenho sempre o cuidado, não é porque não gosto do vosso pastor, e gosto, mas eu não converso muito, quando vou pregar às igrejas, eu não converso muito sobre as pessoas da congregação. Muito sabe porquê? Para eu estar totalmente à vontade para pregar sem constrangimento. Porque se eu souber, por exemplo, que alguns dos irmãos fazem isto de vir uma vez e depois não vêm em montes de tempo e depois voltam a vir, ou se existem pessoas que constantemente chegam tarde ao culto, o que também revela alguma coisa. Porque há pessoas que são tão bons profissionais e chegam sempre a horas ao trabalho, mas à igreja, pronto, é assim. Sempre, constantemente a chegarem atrasados e são sempre os primeiros a ir embora. Então, se houver pessoas assim, aqui, entre nós, isto é um recado pura e simplesmente da parte de Deus. Porque eu não sei. E se tu estás-te a sentir, como nós dizemos, se a carapuça está-te a servir, então é mesmo para ti. Então é Deus a dizer, olha, isto aqui de igreja, isto é sério. Os horários, nós não fazemos horários porque não temos mais nada para fazer. Os horários são para ser cumpridos. É bonito. Chama-se uma coisa, vejam esta revelação. Chegar a horas chama-se, ouçam, educação. Uma coisa pode acontecer e nós chegarmos atrasados constantemente. Não, isso já é disciplina de chegar atrasado. É não se querer envolver em nada. É do tipo, eu vou, mas não quero que me chateiem. Eu vou, mas não me quero envolver em nada. Isso não é igreja. Isso é a noção de que tu achas que estás tão saudável que vens aqui apenas picar o ponto e depois vais-te embora. Isso não é Cristo. Isso é outra coisa qualquer esquisita. Igreja está cheia de gente doente à procura do médico dos médicos. Mas procuramos juntos. Por favor, não fiquem tristes comigo nisto que eu estou a dizer. Está bem? Mas eu creio que nós podemos melhorar. E eu creio que isto são coisas importantes de serem ouvidas. Eu, por mim, sabem o que é que eu fazia? Eu não falava até nada disto. Porque eu gosto que as pessoas gostem de mim. E eu chegar onde sou convidado e dizer, quem chega atrasado, esta igreja, eu não pastorei esta igreja. Mas a verdade é que aquilo que Deus me diz, eu tenho que ser fiel e dar o recado que Deus me diz. Portanto, não pense que você está tão saudável que não precisa de chegar a horas ao culto. Não pense que você está tão saudável que você nem precisa de estar no tempo de oração. Pelo que eu percebi, a partir das 9 horas da manhã há um tempo de oração. Creio, até às 9h30, qualquer coisa assim. Há pessoas que nunca estão nesse tempo, nunca. Nunca, porque acham que já são tão saudáveis. Não, envolva-se. Mateus, quando Cristo o chamou, ele foi. E se você não acha estranho, pense comigo. Jesus passava pelas pessoas que ele não conhecia e dizia assim, vem e o quê? Segue-me. E as pessoas deixavam a profissão, a família, os sonhos, os planos, a reputação, deixavam tudo para seguir alguém que eles mal conheciam. Portanto, quando Cristo nos chama, ouça e entenda isto, nós temos que deixar tudo e priorizá-lo a Ele. Portanto, o culto, nem que seja o culto de domingo,
aqueles que não têm a oportunidade de vir a mais nenhum culto. Se tu vens apenas ao domingo, são algumas horas do teu dia, dá o teu melhor. Como nós quando vamos ao hospital, se pudermos chegar o mais cedo possível para sermos atendidos o mais cedo possível, nós fazemos isso. Aqui, este é um hospital. Portanto, quando oramos, quando louvamos, quando é pregada a palavra, faça o seu melhor. Busque intensamente o Deus que está neste lugar. Os irmãos concordam comigo? Okay? Faz sentido o que eu estou a partilhar. Nós temos que melhorar, está bem? E aqueles que precisam de ouvir este recado da parte de Deus, até do atraso, eu não tenho nada disto escrito, está bem? Eu não sou nada. Mas por favor mudem isso, porque é Deus que está-nos a chamar a atenção a nós melhorarmos isso. Portanto, Cristo não nos chama com a promessa de nos transformar imediatamente. O que Ele faz é Ele convida-nos para uma caminhada. E durante a caminhada nós vamos sendo transformados. Nenhum de nós já foi totalmente transformado. Mas o convite de aceitar Cristo é o convite da caminhada com Ele. E é a caminhar que se conversa. É a refeição que se discute as coisas. Não é de uma maneira rígida. Cristo ama-nos tanto que Ele leva-nos para lugares que nos são confortáveis. Como com aquela mulher samaritana no poço. Como Zaqueu na própria casa dele. E o importante é que Mateus, quando foi chamado, ele faz alguma coisa interessante. Ele faz uma festa. E sabem quem é que ele convida? Outros cobradores de impostos. Ou seja, Cristo foi para uma casa. Imaginem, se vocês soubessem que o vosso pastor Rui, a fim de alcançar uma pessoa, convidou alguém para vir à igreja e disse, olha, mas não só eu quero que tu vás à igreja, mas eu quero privar contigo. E era um traficante conhecidíssimo aqui em Portimão, imaginem, vou inventar. Uma pessoa, um criminoso. O pastor Rui vai lá, conversa com ele. Eles vão para a casa desse criminoso, o vosso pastor, hein? E as pessoas sabem, estão a ver. E esse criminoso convida outros criminosos para irem lá para casa. Ou seja, o pastor Rui está no meio de uma festa de criminosos. E então a fama fica. Há um sujeito que ele gosta tanto das pessoas que ele anda com estes traficantes e esta gente que não presta para nada. O que é que nós íamos pensar? Será que nós íamos ficar cheios de orgulho e dizer, aquele é o meu pastor? Eu faço parte lá daquela comunidade, daquela igreja. Ou nós íamos dizer, não, isso também é exagero já. Não é preciso tanto. Houve uma vez que eu fui pregar a uma igreja e fiz o apelo e converteram-se 12 pessoas, uma coisa assim. E no final do culto eu falei com o pastor e eu disse, irmão, então como é que é? Ficou com os contactos das pessoas e uma bênção de 12 pessoas. E era uma igreja pequena, com umas 30 pessoas, imaginem. Eu prego o evangelho e 12 pessoas se convertem. Aquilo é um avivamento quase. Quem me dera a mim que num domingo 12 pessoas se convertessem. Se fosse assim todos os cultos, eu era um pastor, já nem sei. E eu falei com ele e ele disse-me assim, não. Eles já sabem onde é que é a igreja, agora se quiserem vir, que venham. E eu fiquei... Ou seja, ele não queria saber, ele queria lá saber que as pessoas se tinham convertido. Vocês já sabem onde é que é a igreja que vão. Se quiserem vir, vêm. Se não quiserem vir, não vêm. E eu aprecio tanto, por exemplo, isto do pastor estar a validar quem nos visita pela primeira vez. Isto é tão bonito. Às vezes eu tenho uma igreja no Alvite que são umas 40 pessoas. Eu às vezes nem faço isso. Esqueço-me. Eu estou preocupado em tantas coisas. Mas as pessoas são o mais importante. Você é importante neste lugar. Então eu gostava que nós pudéssemos colocar-nos na presença de Deus por um pouco. E reconhecer que nós precisamos dEle. E precisamos que Ele nos cure e que Ele sare as nossas feridas emocionais. E que Ele nos dê um novo caminho, uma nova oportunidade. E que nós entendamos que somos aceites por Ele.
E que Ele não nos vai lançar em rosto as coisas. Ele vai conversando connosco aos poucos. E nós vamos mudando também aos poucos. Só que nós pudéssemos ficar de pé por um pouco, está bem? Então Cristo, ele não se sentia incomodado com os pecadores, mas o interessante é que ele sentia-se era muito incomodado com aqueles que eram religiosos. Por isso é que ele não se dava bem com os fariseus. Porque os fariseus faziam assim, mais ou menos este estilo de igreja, assim de vir quando tudo já começou, vir tarde e sair cedo. Esse era o estilo dos fariseus. Faziam a coisa acontecer, mas não se envolviam. Não eram pessoas de abraços, por exemplo. Eram pessoas que se eu dissesse, olha, dá um abraço à pessoa que está ao teu lado. Eu vou-vos confessar, eu não sou nada expansivo emocionalmente. Eu às vezes na nossa igreja, eu digo, olha, dê assim um abraço a alguém. Eu sou tão trapalhão, eu vou-vos exemplificar como é que são os meus abraços, aqui com o pastor Rui, para vocês perceberem. Porque eu emocionalmente eu não sou muito expansivo e de demonstrar. Eu, por exemplo, se gosto muito de uma pessoa, eu não sei bem demonstrar isso. Eu tenho, sei lá, alguns bloqueios. Eu não sou muito de exteriorizar o que sinto, bom ou mau. Mas nós temos que entender que esta casa é a vossa casa. Então deve haver, sim, deve haver expressões de amor. Deve haver orações feitas uns pelos outros, mesmo sem o pastor fazer questão de dizer agora vamos orar uns pelos outros. Mas alguém pega na mão da esposa que tem ao seu lado e diz, querida, eu amo-te. Alguém que tem o filho ao seu lado ou a filha e diz, filho, tu és tão importante para mim. Isso é Cristo. Isso é reconhecer que nós precisamos validar a pessoa que está ao nosso lado. É a filha que olha para a mãe e diz, mãe, eu tenho tanto orgulho em ti. Quem são os filhos que nós temos aqui, que têm os pais ainda vivos? Façam lá assim. E quem é que tem aqui o pai ou a mãe? Faça lá assim. Então faça isso. Não agora, não saia do seu lugar para fazer isso. Mas faça isso. Reconheça o valor dos seus pais. Quantos namorados nós temos aqui? Namorados, alguém que... Sim, os casados também são namorados, também é verdade. Muito bem. Mas façam isso, reconheçam o valor da pessoa que vocês têm ao vosso lado. E os casados, façam isso também. Sabem, ouçam isto. Quando nós reconhecemos o valor da pessoa que temos ao nosso lado, sabe o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a reconhecer que nós não acertamos tudo. Ouça, isto é tão bom. Nós estamos a dizer que não acertamos tudo, mas nisto nós acertamos. Eu quando olho para a minha filha, por exemplo, eu sinto que eu não acertei tudo na vida. Eu fiz coisas tão erradas. Mas eu acertei na minha filha. E eu amo tanto, tanto. E eu reconheço que preciso da ajuda de Deus. E quando eu digo que fiz coisas erradas, hoje eu nunca roubei, eu nunca fiz coisas assim escandalosas. Mas eu já falhei em ajudar pessoas. Eu já fui frio a pessoas que precisavam de ajuda. Eu já fui ganancioso e não dei o que devia dar.
Eu já amei muito pouco algumas pessoas. Então, quando eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu vejo os outros de uma maneira tão diferente. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Nós começamos a olhar para o nosso marido, a nossa esposa, de uma maneira tão diferente. Nós dizemos, nós precisamos tanto de ajuda, e Deus tem posto esta pessoa ao meu lado. No meio das coisas complicadas que me têm acontecido, eu tenho esta pessoa comigo. E às vezes vai ser a única pessoa que está ao nosso lado. Porque um filho nunca deixa de ser filho. Nem uma mãe nunca deixa de ser mãe, nem um pai. Então há coisas que Deus tem trazido à nossa vida, que nós, precisando de ajuda, Ele estimula-nos à fé. E diz, olha, o meu remédio às vezes passa pela pessoa que tu tens ao teu lado. Às vezes o remédio que Deus tem para nós passa pelas coisas que nós temos perto de nós. Eu acho que isto faz tanto sentido. Nós amarmos intensamente. Amamos Deus porque amamos os outros. Então que não haja nenhum sentimento de que os cobradores de impostos, não há aqui pecados grandes ou pecados pequenos, somos todos solidários uns com os outros nesta questão do pecado. Eu gostava que nós pudéssemos curvar as nossas cabeças por um momento, está bem? Vamos pensar nisto, nas pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. Vamos fechar os nossos olhos por um momento, está bem? Eu gostava que tu pudesses pensar em pessoas que te falaram de Deus. Pessoas que te trouxeram à igreja ou que te têm ajudado em tempos difíceis. Só que tu pudesses mesmo visualizar essas pessoas. Porque houve pessoas que trouxeram coisas tão boas à sua vida. Houve alguém que lhe falou acerca de Cristo. Mas eu nasci na igreja. Mas houve alguém que te falou de Deus de uma maneira tão diferente. E casais que tenham discutido até à vinda para cá, ou antes de virem para cá, valorizem um ao outro. E tu, minha querida irmã, que o teu marido ainda não participa destes momentos tão bonitos da tua fé, crê, acredita, ora, protege o teu marido, valoriza-o. E nós os jovens, e eu incluo-me aqui, porque é sempre bom eu considerar-me, eu vou ser sempre jovem. Mas os jovens que estão aqui, valorizem os vossos pais. Um dia vocês já não os vão ter. Valorizem. Saiam daqui com este sentimento de validação e de valorização de quem os nossos pais foram. E se não foram os nossos pais, foram os tios, ou seja quem for, houve alguém que fez diferença na nossa vida. Então todos vamos levar um TPC, um trabalho para casa. Quando nós sairmos daqui deste lugar, e aqueles que têm os pais mesmo aqui, valoriza, chega ao pé do teu pai, da tua mãe e diz, olha, eu amo-te muito. Eu acho isso tão bonito, e isso vai significar tanto para o pai, para a mãe. Mas os pais façam também, os avós, seja o que for. Vamos fazer de alguma maneira uma conspiração de amor. Entre os casais, os pais, os filhos, os amigos, os colegas, seja o que for. Eu gostava tanto de ver uma manifestação genuína de amor entre nós, aqui ou quando sairmos, porque Cristo é amor. Assim, Deus, obrigado, Senhor, pela leveza do teu chamado. Deus, tu nos chamas de uma maneira tão especial, tão bonita. Tu não nos condenas, tu não nos lanças em rosto. Mas tu nos chamas apenas para uma caminhada. Uma caminhada que vai durar a nossa vida toda. Mas que nós aceitamos de bom grado. Ajuda-nos a valorizar as pessoas que tu tens posto ao nosso lado. E tu tens posto sempre alguém ao nosso lado. Quando os maridos falham, as mulheres falham, os filhos, os pais, seja quem for, quando todos falham, tu sempre colocas alguém
para nos abraçar, para nos pôr o braço à nossa volta e dizer que tudo vai ficar bem. E tu tens levantado pessoas nesta igreja com este sentimento assim, de cuidar dos outros também. Por gestos, por mensagens, por orações, por telefonemas, por palavras, seja pelo que for. Tu tens sempre levantado pessoas que demonstram o amor de Cristo, a mente de Cristo. Deus, que neste momento este lugar esteja impregnado, cheio do amor de Deus. Este amor que é cavalheiro e não nos obriga, mas nos convida. Este amor que é tão suave, mas que nós sabemos que está a falar conosco. Este amor que não nos faz sofrer, mas nos faz chorar na Tua presença, ó Deus. Chorar de alegria, de gozo, de reconhecimento que Tu tens cuidado de nós. E Tu tens cuidado de nós. Os irmãos acreditam nisso, que Deus tem cuidado de nós. Deus, e Tu tens cuidado da nossa família também. Tu és tão fiel. Tu és bom. Vamos dizer isto a Ele. Vamos dizer que Ele é bom, que Ele é fiel. Vamos nas nossas próprias palavras. Vamos dedicar palavras de amor ao nosso Deus. Vamos dizer isto. Tu és bom, Senhor. Vamos declarar a Ele, no nome de Jesus, vamos declarar a Ele o quão importante Ele é para nós. Eu gostava que todos nós na igreja pudéssemos dirigir palavras de adoração a Ele. Também dizer que Ele é santo, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é compassivo, Ele cuida de nós, Ele é atento. Aleluia! Deus, Tu és tão bom, cheio de amor, misericórdia, cheio de graça. Querido Deus, querido Senhor, Tu nos tens dado muito mais do que nós merecíamos. Glória, 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 glória. Fala, Deus, aleluia, fala conosco. Ministra, dá-nos uma nova identidade em Ti, Senhor Jesus. Que haja um novo amor dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, dos avós para com os netos, dos netos para com os avós. Que haja um amor renovado entre marido e mulher, namorado e namorada, amigo para com amigo, ovelha para com pastor, pastor para com as ovelhas, uns para com os outros, e que sejamos conhecidos como um povo que se ama. Aleluia, aleluia. Gostava de convidar de uma forma muito rápida, está bem? Eu já estou a terminar. Alguém que precisa de um estímulo de mais fé. Alguém que está longe, que se sente longe da sua família, de alguma coisa. Deus tem posto isto muito forte no meu coração. E sabem, nós às vezes vivemos com a nossa família, mas sentimos-nos tão longe. De alguém que tenha um familiar que esteja a passar por dificuldades. Só que nós pudéssemos focar isto que eu estou a dizer, mesmo em termos familiares. E há vezes que as pessoas não estão connosco, então nós disponibilizamos para sermos objeto de oração por outros. Por exemplo, um pai que esteja aqui, que o filho esteja longe, no estrangeiro talvez, e esteja a passar por necessidades, então o pai sai do seu lugar e vem à frente e nós oramos por essa pessoa. Gostava que nós pudéssemos ter este tempo de oração. Eu gostava de convidar a tu que sentes que alguma coisa na tua família precisa mudar, precisa dar um salto para o desafio seguinte. Se tu sentes que na tua vida tu precisas dar este salto,
Eu gostava de te convidar a tu sair do teu lugar e tu vires à frente. Eu gostava de poder orar por ti e dar-te um abraço. Vamos nos manter neste espírito de oração, está bem? Deixem-me dizer mesmo para os mais jovens, eu quando houve a oportunidade dessa oração, alguém fez um apelo, e eu lembro que eu tinha muitas dificuldades com o meu pai, eu discutia muito com o meu pai. Aliás, eu discutia por tudo e por nada com o meu pai. Tudo era motivo de discussão. Então o ambiente era muito pesado em minha casa. Eu entrava, ia para o meu quarto, jantava, eu não tinha muita comunhão. Mas houve uma vez que eu fui à frente e alguém orou, e a pessoa disse-me assim, enquanto estava a orar por mim, a pessoa diz: Deus ajuda este jovem. Tinha 19 anos, creio. Senhor, ajuda este jovem a perceber que ele não tem sempre que ter razão. E sabe o que é que eu aprendi? Eu pensei, eu discuto com o meu pai porque eu quero sempre provar a ele que eu sei coisas. E que eu sei orientar a minha vida. E que eu sei opinar sobre a política. Eu sei opinar sobre isto e sobre aquilo. E havia sempre um clima. E a partir dali eu disse, eu não vou mais entrar em discussões. Eu vou amar o meu pai, mesmo com o meu silêncio. E a relação com o meu pai melhorou drasticamente. Ouçam, isto é tão bom. Hoje o meu pai é dos meus melhores amigos. Que eu convido para almoçar juntos e temos sempre assunto. E raramente discutimos. Porque Deus fez alguma coisa no meu interior. E eu acho que há alguns de nós que precisamos desse alguma coisa para mudarmos alguma coisa no nosso coração e nos relacionarmos com alguém de uma maneira diferente. E se tu sentes isso, eu vou dizer isto pela última vez, eu acho que provavelmente há mais alguém que devia estar a vir à frente. Se tu sentes isso no teu coração, não sejas desobediente nem tímido, mas vem à frente, eu gostava de orar por ti, está bem? Eu não vou insistir mais, está bem? Mas eu gostava que nós pudéssemos estar com a nossa cabeça curvada e pudéssemos estar com os nossos olhos fechados, está bem? Isto é a igreja, não há aqui espectadores, está bem? Nós todos somos participantes, então vamos ficar num espírito de oração, está bem? Aqueles que nós temos por hábito, vamos levantar as nossas mãos, vamos abençoar aqueles que estão aqui à frente, está bem? Nós que estamos aqui à frente, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus, vamos começar a incluir Deus nisto que está a acontecer aqui. Eu vou convidar o pastor Rui, meus membros do ministério, por favor, que me ajudem, está bem? Vamos orar juntos pelos nossos irmãos que chegaram aqui à frente, está bem? E os que estão aqui, vamos manter este espírito de amor, de cuidado, uns para com os outros também. Também a nossa irmã, também, por favor, vamos orar juntos, está bem?